Olá, vamos continuar a aula de neuropsicologia. O último item que a gente parou foi no slide 21, em que nós falamos da teoria celular de Schleiden e Schwann, né? E eles falaram que todos os seres vivos são formados por células. Isso é interessante, que a microscopia óptica você não enxerga a membrana plasmática. Então havia a hipótese de que as células, na verdade, principalmente nos animais, né, elas eram sincício. O que é um sincício? Sincício é um conjunto de núcleos numa massa citoplasmática. Isso é encontrado em nós durante a formação embrionária, né, no sincício trofoblasto, em que as células vão se multiplicando, perdem a membrana e formam uma estrutura generalizada, vamos dizer assim, uma supercélula multinucleada. Nesse caso, eles concluíram então que todos os organismos têm células. No entanto, considerando célula, né, que vem da palavra latina cella, que significa local, quarto. Mesmo diante disso, né, diante dessas informações, aí no final do século XIX, ainda haviam pessoas que acreditavam que o cérebro ele era um sincício, como por exemplo com o anatomista italiano Camillo Golgi. Ele acreditava que o cérebro era um conjunto de núcleos numa massa citoplasmática generalizada. Ele conseguiu uma técnica anatômica histológica, né, em que marca neurônio até individualizado, interessantemente. Foi sem querer. Ele pediu para um técnico do laboratório dele jogar fora um becker que continha várias substâncias, inclusive prata em grande quantidade, e que havia pedaços de cérebro de répteis ali dentro. Só que esse indivíduo esqueceu de jogar fora. E passado aí cerca de 10 dias, ele viu aquilo e ao invés de jogar fora resolveu fazer um corte, né, daquele tecido que ficou escurecido para verificar o que tinha lá. Ele descobre então a estrutura do neurônio, cheio de prolongamentos. Não sabia o que era axônio nem dendrito, mas mesmo assim ele considerou que havia uma continuidade. De fato, na microscopia óptica você vê continuidade entre os neurônios. E ele ainda considerou que o sistema neural era um sincício. Essa técnica, veja que na época não tinha internet, não tinha uma divulgação ampla da ciência, foi passada para um anatomista, histologista espanhol chamado Ramón y Cajal. E ele achou fantástica a técnica e começou a utilizá-la em vários cérebros de vários animais. Um raro desenhista em termos de qualidade e um exímio observador, com microscópio de baixa qualidade, ele fez desenhos fantásticos, que nós vamos ver ali na frente. O interessante é que o Prêmio Nobel de Medicina de 1906 foi dado aos dois. Eles dividiram o Prêmio Nobel. E no discurso, o Camillo Golgi afirmou que o cérebro era formado por um sincício, né? Enquanto que o outro ganhador, o Ramón y Cajal, disse que eles eram separados, apenas não se podia ver essa separação no nível do microscópio óptico. Veja que é uma hipótese que chegou a se confirmar depois. Uma frase muito interessante em relação aos ingratos, né, que Ramón y Cajal falou. Imagino que ele tenha sofrido para falar uma frase dessa. Existem 3 classes de ingratos: os que silenciam diante do favor, os que o cobram e os que se vingam. A gratidão é bastante importante em todos os momentos, né, na ciência também. Interessantemente que Ramón y Cajal, sendo um admirador do Camillo Golgi, a vaidade acabou separando esses dois.
mesmo ganhando o prêmio Nobel. Não chegaram a ter uma discussão sobre o assunto, é apenas verificar se a opinião de um era melhor que de outro. No fim das contas, o Ramon y Cajal acabou estando com a razão. Giordano Bruno tem uma frase interessante sobre isso, que serve para isso, né? Só os espíritos fracos é que pensam com a multidão por ser ela multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo nem pela confirmação da maioria. Essa é uma situação muito interessante porque as pessoas preparadas para fazerem ciência, elas muitas vezes ao longo da história, elas foram massacradas pela opinião do público. Uma grande exceção disso foi Albert Einstein, né? Que mesmo as pessoas não entendendo o que ele falava, ele foi ovacionado pelo público quando chegou em Nova York, através de um navio. Ele trabalharia na Universidade de Princeton. E muito interessante também que ele foi amigo, né, do grande Charlie Chaplin. E o Chaplin, quando saiu depois de um filme que ele havia feito junto com o Einstein no cinema, eles foram muito aplaudidos, né? E o Chaplin comentou assim: eles estão me aplaudindo porque entendem o que eu faço e estão te aplaudindo porque não têm a menor ideia do que você faz. Aqui os desenhos de neurônios, né, de Ramon y Cajal. Veja o grau de detalhes, né, a beleza desses desenhos aqui. Essa aqui é uma estrutura do cerebelo e essa aqui é a célula chamada célula de Purkinje ou célula piriforme do cerebelo. Aqui mais um desenho das camadas neuronais de córtex. Observe que interessante os desenhos das células piramidais, né? Aqui uma célula granular. Aqui observe também outro esquema do cerebelo, as células em cesto. Aqui é o neurônio piramidal e as camadas. Aqui um belo desenho da camada 5 do córtex motor com as células piramidais grandes formando uma intersecção imensa em termos de dendritos laterais, né, formando uma rede aqui bastante visível. A microscopia, até ótica, veja que ele colocou o detalhe das granulações dendríticas nesse local, né? Aqui é um esquema do sistema neural na região límbica do córtex, né, um córtex mais primitivo. Aqui um neurônio motor especificamente desenhado. Quem gosta de séries aí, ó, no Big Bang Theory, foi dado um presente para o Sheldon, né, que foi um quadro desse neurônio, né, de Ramon y Cajal. Aqui o microscópio que ele utilizava, né? A gente acaba reclamando dos microscópios da histologia, mas essa rara habilidade de ver o que ele viu e ainda fazer esses esquemas é algo fantástico, né? Hoje nós temos alguns expoentes do sistema neural, da qual os mais conhecidos dele, ou o mais conhecido, foi o Prêmio Nobel de 2000, que é o Erich Richard Kandel, né? Nasceu em Viena em 1929 e ele se mudou para os Estados Unidos, se naturalizou e trabalhava, até onde eu sei, na Universidade de Nova York, um indivíduo de rara inteligência e que trabalhou com memória. Ele, tentando aprender sobre o cérebro, observou que trabalhar com um sistema neural complexo estava difícil de compreender os processos. Então ele resolveu trabalhar com neurônios de moluscos. Os moluscos têm os neurônios gigantes que podem ser vistos a olho nu. Ele começou a trabalhar com molusco e começou a fazer análises moleculares, observando que as sinapses são bem mais complexas do que se imaginava. Aqui uma imagem interessante retirada da revista Scientific American, em que mostra aqui
as funções do glutamato, né, como neurotransmissor, aqui em cima aqui, ó, a membrana pré-sináptica, embaixo a membrana pós-sináptica. E aí nós sabemos que há mais de um receptor para o mesmo neurotransmissor, levando em alguns casos a uma resposta rápida, que é a passagem de estímulo elétrico para outro neurônio. E outro caso, por exemplo, dependendo do receptor, os segundos mensageiros vão mandar informação para ativar o DNA, alterando o metabolismo dessas células, né? Então, hoje o que nós sabemos sobre sinapse, memória, está muito associado aos trabalhos de Kandel. Um caso interessante é que ele recebeu muito dinheiro da Força Aérea Americana para estudar uma substância que pudesse deixar os pilotos acordados enquanto eles faziam voos de reconhecimento, né? Ficavam mais de 24 horas acordados, até muitas vezes, para fazer esses voos. E ele gastou todo o dinheiro e chegou à conclusão que a melhor substância com menos efeito colateral para poder ser utilizada para as pessoas que querem ficar acordadas é a cafeína. Já sabem disso há muito tempo, né? Mas foi gasto milhões de dólares para provar que o povo está certo. Vamos agora começar a falar da estrutura geral do sistema neural. E para isso nós vamos usar uma ideia que foi desenvolvida por um brasileiro, o Machado, né? O Ângelo Machado, ainda vivo, um senhor muito simpático, que recentemente estava escrevendo um livro infantil para os netos dele. Ele é uma pessoa meio fanha, meio gaga, mas tão simpático que os alunos dele, da UFMG, registraram as aulas dele e depois se tornou um livro, né, o famoso livro de neuroanatomia do Ângelo Machado, sendo a segunda edição completada pela filha dele. Ele colocou no início do livro dele uma organização primitiva do sistema neural para mostrar a evolução dos neurônios, né? Então, por exemplo, nessa organização primitiva, nós vamos encontrar o sistema neural pela primeira vez nos selenterados. Os selenterados são animais bastante simples e os neurônios não têm diferenciação. Então, a parte sensitiva e motora ela está unida vamos dizer assim, ao tegumento e à musculatura. A resposta é muito lenta, mas quando esse animal é tocado, ele se retrai completamente, porque não existe um processo de determinação de grupos neuronais para agir em determinada musculatura. O próximo passo da evolução em termos zoológicos são os vermes aplanados, né? Os plateumintos. E nesse caso aqui, um esquema da planária, observa-se que ela tem um gânglio encefálico principalmente voltado para a absorção luminosa, né? Existe um experimento simples nessas águas que tem depois da chuva e fica um tempo assim na sombra, pega-se um vidrinho, tá cheio de planária, cheio de protozoários ali dentro, bactérias, você coloca numa lâmina, põe uma lamina e vai observar, né? O interessante é que as planárias elas somem, você quase não as vê, você só vê no cantinho, porque assim que a luz incide sobre ela, elas tendem a desaparecer. Elas quando elas percebem a luz, luz significa calor, calor significa morte para elas, né? Então elas se movimentam na direção da sombra. Esse gânglio encefálico é bastante importante para a sobrevivência delas, nessa observação da presença ou ausência de luz, né? A imagem aqui está escondida, né? Mas isso aqui, ó, nós vamos encontrar no livro, no capítulo do livro, no capítulo 4, né? Do livro que nós falamos inicialmente, que é a organização dos neurônios numa minhoca. Que na minhoca a situação já é mais complexa. Como ela tem anéis, ela é capaz de responder a uma informação em apenas um anel. Se tocar em um anel dela, ela pode responder num único anel. Isso é importante em termos de evolução do sistema neural.
Mas o que adiantaria ela receber um estímulo no anel se ela não pudesse remover o corpo do local de um estímulo nocivo, por exemplo? Ela recebe estímulo por um neurônio que recebe informação chamado aferente, e esse neurônio aferente se liga diretamente com o neurônio motor de um único anel, como se pode ver aqui. Acontece que o outro anel precisa da informação, aí tem essa pequena separação aqui. Esse neurônio que chega direto ao neurônio motor do outro anel é chamado de interneurônio, e ele tem aí a função de associar informações de grupos celulares diferentes. E essa é uma evolução bem importante em termos do sistema neural, porque os 3 neurônios básicos que existem até o ser humano são esses 3. A maneira como eles se organizam em grupos, formando espécie de órgãos no sistema neural e sistemas funcionais que nós vamos estudar, é que difere em relação aos outros animais. Esse é um esquema do livro do Ângelo Machado, e o que ele coloca aqui é a evolução do neurônio sensitivo. Veja que interessante, no anelídeo, a sensibilidade é diretamente associada ao corpo do neurônio e aos dendritos. No molusco, já a sensibilidade está associada ao dendrito, e a informação é levada por axônio até o sistema neural central. E nos vertebrados, também aos dendritos, só que a informação é levada ao sistema neural central sem passar pelo corpo celular. No estudo básico da neuroquímica, né, ou da transmissão de impulsos, nós vamos observar que quando esse impulso tem que passar pelo citoplasma, a negatividade é muito grande, a potência da informação diminui bastante, então ela precisa ser, essa informação precisa ser bastante contundente, né? E esse neurônio do anelídeo tem capacidade de renovação. E então, se a epiderme ou o tegumento for destruído desse anelídeo, ele forma outro neurônio. Isso não acontece aqui com os vertebrados. O mesmo também nos invertebrados, eles têm essa capacidade de divisão. Só que a informação vinda da superfície, passando pelo tegumento, quando ela passa no corpo do neurônio, aqui no molusco, essa informação também acaba tendo uma diminuição da velocidade e da intensidade, sendo necessário uma sensibilidade, uma quantidade de informação bastante contundente. Já não é o caso dos vertebrados, porque a informação passa em alta velocidade, até chegar no sistema neural central. Os neurônios aferentes têm a maior velocidade encontrada na propagação do impulso neural, que é 120 metros por segundo. Você imagina que 80 km por hora representa 22,2 metros por segundo. Então, é 6 vezes mais rápido, né, do que um carro na velocidade limite de algumas vias. Principalmente os neurônios da área óptica, né? Então, a informação já passa direto sem ter que passar aqui pelo citoplasma. Isso gera uma alta velocidade. Esses neurônios não têm capacidade mitótica, isso significa que eles são bastante derivados, ou seja, especializados na função deles aqui. De um modo geral, para a gente entender o tamanho e como que é o encéfalo do humano, que nos interessa diretamente, só uns esquemas para mostrar a simplicidade dos vários encéfalos aqui, né? Esse encéfalo aqui, olha, é o encéfalo de anfíbios. O hemisfério cerebral é bastante pequeno, como se pode ver aqui, ó. E a função deles é basicamente memória. Um peixe, por exemplo, o córtex cerebral dele é para manter a memória. A memória do peixe, na maioria das vezes, né, dura apenas alguns segundos, não chega aí a 10 segundos. Por isso que se você pegar um peixe e jogar de volta para o rio, existe uma probabilidade de você pegar esse peixe de volta, porque ele esquece que o anzol faz mal ou machucou, ele não tem essa memória. Esses animais, né, os peixes, as lampleias, elas têm um mesencéfalo muito desenvolvido, porque o mesencéfalo neles controla os movimentos ondulares, que são os movimentos característicos de que esses animais têm
para se movimentarem, para chegar aos seus objetivos, né? Já um réptil, por exemplo, um réptil crocodiliano, você vai observar que o córtex, né, os hemisférios cerebrais já estão aumentados, mas ele é lisencéfalo, não tem a circunvolução, por exemplo, que aumenta a área bastante no sistema neural de humanos, por exemplo. Nas aves, aqui ela parece ser um pouquinho aumentada, né? Mas para você ter ideia, a galinha daquele tamanho, ela tem uma cabeça bem pequena. E dentro da cabeça dela, o encéfalo dela é mais ou menos isso, ó, se é que não está muito grande, né? Para controlar aquele corpo todo. Os mais cabeçudos da história evolutiva são os seres humanos, com encéfalo imenso em relação ao tamanho do corpo. Não é o maior encéfalo da escala zoológica, mas proporcionalmente, dividindo a massa do encéfalo pela massa corporal média, o ser humano tem um índice de encefalização de 6, enquanto que o segundo na escala evolutiva, o chimpanzé, tem índice de encefalização de 2,8 a 3,1 aproximadamente, né? Para a gente ter uma ideia disso, né? Aqui a gente tem um encéfalo de gato, um encéfalo de cachorro e um encéfalo humano. Para você observar o quanto de massa e quantidade de neurônios existem no encéfalo humano em relação aos outros animais. E para se ter uma ideia, esse encéfalo se desenvolveu principalmente nessa parte frontal aqui, ó. E essa parte frontal é nova, somente os seres humanos têm em grande quantidade. Os outros animais têm pequena quantidade essa área frontal. E essa partezinha aqui, chamada pré-frontal, ainda é em muito maior quantidade que nos outros animais. Para isso, acredita-se, né, hipoteticamente, que nós perdemos a capacidade de cheirar. E os nossos neurônios olfatórios se desenvolveram ou permitiram local para os novos neurônios associados aí ao lóbulo pré-frontal ou área pré-frontal. Para se ter uma ideia disso, observa que essa região aqui é o bulbo olfatório de um encéfalo humano. E isso aqui é um encéfalo de rato. Aí nós colocamos em escala aproximada, observe o bulbo olfatório do rato em relação ao resto do encéfalo dele, né? Aqui é o cerebelo. E o bulbo olfatório do ser humano em relação ao encéfalo total. Aí a questão do índice de encefalização que nós comentamos ali, ó, de um gato e de um cão, ele é similar, é 0,7 a 0,9, né? O gorila, por exemplo, é 0,1 e o nosso é 6, né? É uma diferença imensa em relação aos outros animais. Eu costumo dizer que para a gente entender isso, basta pensar numa criança, um recém-nascido. Quando eles levantam os bracinhos, né, eles custam a colocar a mão acima da cabeça. Ele nasce aí com 40% da massa do corpo como sendo cabeça. Na formação do encéfalo, em termos embrionários, isso chega a 80% no início do peso corporal, né? Aí, com o passar do tempo, o corpo vai aumentando e o encéfalo não cresce tão rapidamente. Mas então nós podemos observar desses dados que existe uma prioridade da formação do encéfalo no ser humano. E essa prioridade está associada até à sobrevivência. O homem perdeu as características da violência original dos seus ancestrais para poder pensar em relação à sua sobrevivência. Então, antigamente, as pessoas mais fortes dominavam as mais fracas, né? As que tinham armas, as que tinham poder físico maior. Hoje nós estamos na era da intelectualidade, que é a capacidade de resolver problemas, a capacidade de enxergar a realidade, a capacidade de prever situações futuras, é que determina, vamos dizer, o poder dos indivíduos, né? Em termos de neurogênese, a formação do tubo neural, quando ocorre, ela começa logo no final da terceira semana de vida intraembrionária, em que o ectoderma forma aí o tubo neural final, né? E depois formam-se as vesículas encefálicas, né? Essas vesículas encefálicas,
Estão aqui demonstradas, que são o prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo inicialmente, que vão formar aí o telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Então, são nomes que são dados, mas eles mostram aqui, ó, a relação de desenvolvimento dessas vesículas e tamanho. Por que elas são importantes para a gente agora, nesse momento? Porque observe que o telencéfalo ele começa a crescer sobre as outras. Se você se lembrar lá do anfíbio, né, isso não acontece. Então o telencéfalo ele cresce de tal maneira que ele envolve as estruturas do encéfalo. Então esse novo córtex ele cresce para frente, para cima, lateral, posteriormente, tomando conta, né? Uma vista de cima quase não é possível, se é que é possível observar os outros componentes do encéfalo. Então houve durante a evolução uma tendência à formação do córtex, a formação de um neocórtex, né, que são células mais recentes, com grande quantidade de células chamadas de interneurônios, que fazem associação. Observe que na aula anterior nós falamos aí do desenvolvimento dos estudos cerebrais, em que os mapas cerebrais foram feitos em função das estruturas motoras e sensitivas. A informação chega, tem bastante área para o lábio, para o polegar, para a mão, para a face, e a informação sai do encéfalo também com uma grande quantidade de neurônios para os lábios, para a face, para as mãos, para os pés. Isso tem em todos os animais. A grande diferença entre os animais e o humano é que a ligação da área sensitiva com a área motora ela é bastante complexa, formando redes tridimensionais extremamente difíceis de serem compreendidas, a ponto de que as hipóteses atuais elas quase não têm significado em relação a essa complexidade. Resumindo, a gente não entende nada ou quase nada desse processo, mas sabemos que ele existe, né? Aqui apenas um resumo das vesículas cerebrais. Isso aqui está antigo, mas foi retirado do livro chamado Burt, de Neuroanatomia. Livro muito bom. Ele foi publicado no Brasil em 1985 e já tinha informações que estão chegando somente agora, né? Isso aqui também é a formação depois da placa neural, o sulco neural, a goteira neural, o tubo neural e aqui essas estruturas da crista neural que vão formar gânglios. Aqui um outro esquema retirado da internet, apenas mostrando aqui, olha, a formação do tubo neural e aqui uma visão de cima, né? Então você observa aqui, ó, o ectodermo do embrião. Aqui você vai verificar o sulco neural formado, aqui foi removida a linha primitiva, se ela existe, ela está aqui, ó, e depois o tubo neural se fechando, né? Isso aqui foi retirado do livro do Moore, de embriologia. Ele está com alguns, um erro, né, bem grave aqui, mas que a gente corrige. Mas o importante é saber o que o neuroepitélio está gerando. Então, removido aqui uma parte do tubo neural, ele coloca esse neuroepitélio, só que o neuroepitélio ele não tem essa característica, né? Assim, geral. Ele tem, na verdade, uma situação que nós vamos mostrar mais para frente, que as células são até bem individualizadas, elas não estão tão juntinhas aqui. O mesênquima ou a mesoderme associada, ela gera células mesenquimais indiferenciadas que vão formar a micróglia. E a micróglia forma as células de defesa do sistema neural. O neuroepitélio, a partir do neuroectodermo, forma um neuroblasto apolar, que vai originar o neurônio multipolar. E o glioblasto, que vão formar os astrócitos, oligodendrócitos. E aqui está bem pequenininho, né? Eu diminuí aqui o tamanho só para se ter uma ideia. O oligodendroblasto forma o oligodendrócito e o astroblasto forma os dois tipos de astrócito. Não é dado muita importância, não era dado para o epêndima,
e o plexo coroide, também derivado do neuroepitélio, mas hoje nós sabemos que as células tronco do sistema neural adulto são derivadas do epêndime. Epêndime é um tecido de camada única, né, epitelial, simples, que envolve os espaços internos do sistema neural, né? Então esse epêndime foi descoberto aí na década de 80 por um pesquisador mexicano e também um americano, que essas células podem formar novos neurônios no sistema neural central. Ora, aquele esquema que nós mostramos aqui, ó, isso aqui, enxergue dessa maneira aqui, ó. Não dessa, né? Ou nenhuma dessa. Na verdade, essa maneira aqui. Aquilo lá pode ser visto dessa forma. As células, observe, tem um citoplasma, tem um citoplasma em determinadas alturas, mas elas não estão tão juntas, né? Isso aqui é como os neurônios migram para poder formar o córtex cerebral. Então, isso daqui, ó, essa estrutura verde aqui, é chamada de glia, é um glioblasto, aqui também, essa estrutura escura. Esse glioblasto, ele serve de base para os neuroblastos migrarem até a região da formação do córtex. Isso aqui são 3 imagens de livros diferentes. Essa imagem aqui é do livro de Biologia Molecular da Célula, né? Antigamente chamado The Cell, de 7 autores do Reino Unido. Então o neuroblasto ele encosta no glioblasto, se movimenta através dele e aí ele para em determinado local e se deriva, né? Especializa num neurônio específico. São pistas moleculares que formam isso, mas o conhecimento detalhado é bastante complicado. Aqui o mesmo esquema mostrando isso. Esse aqui é o neuroepitélio, né? Esses neurônios estão migrando e parando em determinada região. A mesma coisa aqui, né? Esse aqui é a gria radial. Aqui é a superfície interna do tubo neural. E esses neurônios vão migrando. E esse neurônio migra em cima vamos dizer assim, dessa gria radial, né, seguindo determinadas pistas e parando em determinados momentos. Aqui, retirado de um artigo científico, né, formando as camadas primárias. Essas camadas primárias é que vão formar o córtex cerebral. Observe aqui. Isso aqui é mais ou menos a organização da migração, com a formação do córtex aqui. Essa aqui chama camada molecular. O que acontece? A data de nascimento do neurônio é o momento em que ele sai do tubo neural para poder formar o córtex. Isso aqui é o processo normal de multiplicação celular. O que acontece? De uma maneira que a gente não sabe porquê, as fases G1, de mitose, G2 e síntese da mitose, o núcleo dessas células estão em alturas diferentes. Então aqui a multiplicação acontece aqui, né, nessa região que é a mitose. Essa aqui é a parte de G1 caracterizada, G2 e síntese do material nuclear. É claro que aqui continua, tá vendo? Observe, aqui continua. Aí aqui continua como? O neuroblasto sai, né? Isso aqui está no livro do capítulo 4 do livro que nós falamos. Então, essas estruturas aqui são formadas. A camada molecular ela é empurrada, ela é a primeira a ser formada. As outras camadas serão formadas. Aqui a camada do manto é a camada que vai ser o córtex cerebral, principalmente. E você tem um artigo que nós publicamos que explica isso aqui. Não tem os desenhos, né? Porque o artigo não é muito didático, né? Mas é uma revisão que explica essa formação aqui, ó. De uma maneira geral, o que acontece? A partir do tubo neural, os neurônios vão migrando. A primeira camada forma a camada de baixo. Aqui está a camada molecular que é empurrada. Formada essa camada, vem outro grupo de neurônios, atravessa essa camada de baixo e para em cima. E assim por diante. Os americanos chamam isso de inside outside, né? De dentro para fora. E aí
a camada 6 foi a primeira a ser formada no córtex cerebral, e a camada molecular ela já está formada, ela é empurrada, né? Então a última camada a ser formada é a camada 2, chamada de camada granular externa. Aqui um material nosso de cérebro de macaco, mostrando um neurônio piramidal, né, na camada do manto, aqui com o axônio dele, os dendritos laterais e um bonito dendrito apical. Esse neurônio vai ser formado após a diferenciação desses neurônios que migram, né? A partir do momento, a data de nascimento significa o seguinte: a partir do momento que esse neuroepitélio sai do tubo neural para poder formar o córtex cerebral, ele já não tem mais capacidade mitótica, ele já se torna um neurônio sem capacidade mitótica. Então, um neurônio não sofre mitose no adulto, salvo o contrário se for descoberto nesses próximos tempos. Mas novos neurônios são formados no adulto a partir das células que permanecem no neuroepitélio, que vão formar o epêndime no adulto. Aqui as camadas corticais formadas no adulto, né? A camada molecular que foi empurrada. A primeira camada formada é a camada 6, o fusiforme, com neurônios motores. A camada 5, chamada piramidal interna, formada por neurônios motores também. Nesse caso, o neurônio de Betz, que é um neurônio muito grande, específico da camada motora dos animais, principalmente o ser humano. Ele tem 40 micrômetros de tamanho médio, do mesmo tamanho do ovócito, né, humano. A camada granular interna, formada por células granulares. A camada piramidal externa, formada por neurônios piramidais pequenos, e a granular externa por neurônios granulares pequenos. Aqui, os nomes delas também, algumas vezes a fusiforme é chamada de multiforme, né? E as estrias que a gente chegou a comentar lá, dentro da piramidal interna, os neurônios piramidais têm uma relação lateral com eles devido aos dendritos laterais muito grandes, que formam uma camada descoberta por Bellinger, e essa camada interna de Bellinger. E aqui na granular interna isso também acontece, que é a camada de Bellinger externa. Nós temos uma fotomicrografia que mostra isso, e ela é muito evidente, principalmente nos lobos occipital e temporal. Isso aqui foi tirado de um artigo de forma muito interessante, né? Vários estudos nos dão informações sobre a evolução, nesse caso dos neurônios piramidais. Isso aqui é a espessura do córtex cerebral de um anfíbio em relação aos humanos. E aqui, como que o neurônio piramidal se desenvolveu? Porque esse indivíduo acredita que o dendrito apical do neurônio piramidal foi o responsável pelo crescimento do córtex das 6 camadas corticais. No caso das 5, mas aqui ele coloca 6. Então, se você observa que no réptil começa a aumentar não somente a quantidade, o tamanho do neurônio piramidal, mas também a quantidade de camada, né? Aqui nos monotrematas, que são os marsupiais, nos insetívoros, os cetáceos, os roedores, os carnívoros, os primatas e finalmente o humano, que o neurônio piramidal, observa, cresceu bastante, as ramificações aumentaram em grande quantidade e outras camadas acabaram se desenvolvendo e mantendo conexão com esse neurônio piramidal essencial. Então, esse indivíduo, ele acabou gerando uma hipótese sobre isso, não é uma hipótese aventada em livros de um modo geral, né? Mas essa laminação cortical, essa produção do neocórtex, né, os estratos, segundo ele, foi derivado da filogenia das células piramidais. O mais interessante, né, esse estudo dele, é que ele também faz uma análise desse crescimento em termos de gestação, que segue aquela linha evolutiva. Hoje os biólogos não gostam de falar que a escala evolucionária seguiu a escala embriológica.
eles consideram isso um ultraje, né? No entanto, o que eu estou dizendo aqui é que nesse momento é bastante similar. Nós não vamos entrar na discussão do mérito dessa situação. Mas observe que até se tornar adulto, o que acontece é que esse neurônio piramidal básico aqui, né, adulto não, né, mas aqui em 40 semanas de gestação, perto do nascimento, né, depois isso aqui continua. O que acontece depois disso é uma maturação do sistema neural, depois uma diminuição no indivíduo idoso desse tamanho, do tamanho dos neurônios, né. Aqui especificamente essa evolução do neurônio piramidal, né? Também em dias de gestação, né? Ora, o interessante disso aqui, dessas informações, é que não somente a quantidade de neurônios no cérebro humano ela é diferencial dos animais, mas também a quantidade, vamos dizer assim, né, o tamanho do chamado dendrito apical, que é esse dendrito aqui, né, nas semanas de gestação, e a quantidade de espículas do dendrito, que no caso do humano existe aí aproximadamente 2.000 espículas. É difícil contar isso ao microscópio, né, mas 200.000 espículas numa distância de 1.800 micrômetros. Em relação a um gato, né, o dendrito apical ele aumenta aí na gestação de 0 para 25, o tamanho desse dendrito é 650 micrômetros e são 700 espículas dendríticas. Quanto mais espícula dendrítica o dendrito tem, maior a quantidade de sinapses que ele recebe, né, nessa região. Não são somente as espículas dendríticas que recebem sinapses. O corpo do neurônio também recebe sinapses, o axônio recebe sinapses, e inclusive o botão sináptico recebe sinapses. Então, existem vários tipos de sinapses aí. Aqui é apenas uma representação que o neurônio piramidal parece ser a base do crescimento do córtex cerebral, tanto em termos de embriogênese como em termos da escala evolutiva, né? De uma maneira geral, todo o sistema neural dos animais pode ser representado aqui, ó. Uma informação, mesmo interna ou superficial, né, externa, ela vai chegar até a medula através dos neurônios aferentes, que nesse caso é chamado de pseudonipolar. Essa informação é levada até o córtex cerebral, na chamada região receptora do córtex, que é o giro pós-central. Essa informação que está aqui, ela não é verdadeira. Esses 3 pontinhos aqui é que são importantes. Ó. Essa informação ela vai pegar dados de quase todo o córtex cerebral, processar essa informação, decidir, verificar informações do passado, prever informações futuras. Se o indivíduo quiser, ele pode ficar um bom tempo pensando na informação que ele recebe, evidentemente sendo essa informação consciente, né? Porque em termos inconscientes a resposta ela é imediata. E aí depois essa informação chega até a estação motora, que é a estação que vai, o eferente que vai mandar as informações para serem respondidas, né? No caso aqui, ó, da musculatura, no caso de uma glândula, aqui no caso do reflexo. Então isso aqui em todos os animais ele é verdadeiro. Esses 3 pontinhos aqui é que determina a diferença em relação ao ser humano. Ou seja, como que é a informação que chega, é processada e depois respondida. Essa é a grande diferença. E para isso é necessário uma grande quantidade de interneurônios. Novamente aquele bonito esquema da sinapse, não é somente a quantidade de neurônios, mas como que as moléculas respondem, ou são produzidas, ou geram respostas de um neurônio em relação ao outro, em relação ao organismo, né? Então hoje nós podemos dizer que o neurotransmissor não somente gera uma informação neuroelétrica, como também ele atua no DNA da célula receptora, alterando o seu metabolismo.
Aqui, esse material aqui é o material que nós fizemos há um tempo atrás. Esse pontinho preto aqui, ó, ele representa miosina nesse grupo de sinapses aqui, difícil de ser visto para a pessoa que é leiga, né? Mas que essa miosina aqui é uma miosina chamada miosina 5 e ela tem capacidade motora. Então, nós fizemos um trabalho para verificar se elas existiam no sistema neural. Aqui é um corte da sinapse da célula de Purkinje no cerebelo de rato. Ora, o organismo ele não faz nada sem uma justificativa. Se existe uma miosina motora aqui, significa que as sinapses e as membranas das sinapses têm capacidade de modificação. Logo, isso aqui é uma evidência indireta da plasticidade neuronal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande informações no, ou no canal do YouTube, né, ou na sala de aula do Google. Para né? fazer com que os serviços sejam mais... Falando nisso, o Google já está respondendo aqui. Observa que mesmo as sinapses, a partir de um tempo, elas alterando o DNA aqui, ela acaba sendo modificada pelo uso. Então, esse é um caso interessante. Observa a quantidade de neurotransmissores aqui numa sinapse normal. Quanto mais ela é usada, mais neurotransmissores são produzidos. Isso é bastante interessante, porque eu começo a estudar uma determinada disciplina e o grupo de neurônios utilizados para aprendê-la, ele tem uma quantidade X, por exemplo, de neurônios trabalhando. Só que nós temos sempre neurônios a mais, que não são todos utilizados, né? E aí o que acontece? Se eu começo a utilizar aquele grupo de neurônios a mais, não é uma coisinha fácil que vai acontecer de hoje para amanhã, mas com o passar do tempo, vai aumentar a quantidade de neurotransmissor. Logo, a potencialização de dados aumenta para aquela região. Aquilo que você estudou fica mais fácil de ser lembrado, mais fácil de raciocinar em cima. Fora isso, estruturas ou neurônios laterais começam a ser ativados para funcionar também, né? Muitas vezes acontece com as pessoas delas não gostarem de uma matéria, mas são obrigadas a estudarem, né? Aí a boa vontade ela é premiada com, em determinado momento, uma nota boa. Daquele momento em diante, a pessoa passa a adorar a matéria que detestava, porque os neurônios passaram a funcionar com mais facilidade, e aquilo que era difícil de aprender não é mais assim tão difícil de aprender. Então, ligado aos neurônios e às funções dos neurônios, recentemente nós sabemos que a neuróglia, né, os oligodendrócitos e os astrócitos, têm uma grande função ligada à memória, talvez. Esse esquema aqui, também retirado da Scientific American, você vai observar aqui, ó, esse aqui é o oligodendrócito que cria bainha de mielina no sistema neural central. Esses aqui são os astrócitos, que eles alimentam o neurônio a partir dos vasos sanguíneos, né? Eles possuem os pés vasculares, que hoje acredita-se que seja a base da barreira hematoencefálica. Então, quando uma sinapse passa, aqui representada, né, por essa linhazinha tortuosa e mais clara, interessantemente que os astrócitos também são ativados de forma tardia, gerando o potencial de ação. É interessante que passa a ser dado aos astrócitos uma função dentro da estruturação geral. Isso é uma informação. Como que funciona essa ativação para ajudar as funções cerebrais, nós não temos ideia. Aquelas camadas que nós citamos ontem, anteriormente na aula, e também na aula de ontem, são as camadas que formam as regiões cerebrais, as camadas de Brodmann, né? Ou as áreas de Brodmann. Isso aqui é uma estruturação geral do córtex cerebral. As informações chegam aqui e são efetivadas aqui, na motora primária. Essa grande área aqui, são as áreas de associação de neurônios do tipo interneurônio. E elas é que fazem a diferença do ser humano em relação aos outros animais.
Para que isso aconteça, vamos relembrar. As células ou os neurônios que recebem informação aqui, eles são modais. Eles só sabem receber informação sensitiva. As células que estão aqui na motora primária são modais. Elas só sabem levar informação para a medula. Aqui na região associativa tem grande quantidade de neurônios pequenos, uma grande quantidade de dendritos e axônios curtos. Eles não são modais. O que significa? Significa que eles processam informações sensitivas, informações motoras, informações de memória, informações olfatórias, informações visuais, informações de paladar e geram raciocínio. Pelo menos é até onde nós sabemos e desconfiamos que seja. Só que essas células não somente têm essa capacidade pelo tamanho e estrutura morfológica, vamos relembrar. Elas também têm diferenças sinápticas, diferenças associadas à permeabilidade da membrana e elas apresentam uma grande quantidade de astrócitos envolvendo-as. E daí a conclusão de que essa neuróglia também está associada com algumas funções cerebrais. Na década de 40, 50 até 60 do século passado, os astrócitos, a neuróglia, eram consideradas porque no estudo do cérebro do Albert Einstein, descobriu-se que ele tinha maior quantidade de neuróglia do que os outros cérebros. E daí o pessoal começou a achar que tinha inteligência associada à neuróglia. Depois disso, nada foi descoberto, não se conseguiu chegar a uma conclusão. Aí, recentemente, uns 10 anos atrás, voltou-se a estudar a neuróglia depois que foi descoberto que, passado uma informação de um neurônio para o outro, uns 10 milissegundos depois elas eram ativadas. Supondo que seria um processo de memória, mas nós não temos certeza disso. Voltando, essas regiões aqui apresentam os tipos de córtex. Esses córtex apresentam quantidades diferentes de tipos de neurônios diferentes, dependendo da região onde eles ficam. A gente já viu isso. Então aqui também, a gente está revisando aquele slide anterior. A parte que mais nos interessa agora é essa daqui, para entender um pouquinho das funções do córtex cerebral. Observa que esse aqui é um neurônio piramidal. Aqui uma célula granular e outro neurônio piramidal. Aqui da camada 3, aqui da camada 5. O neurônio fusiforme fica na camada 6, uma pequena quantidade só na camada 5. Observe que o dendrito apical ele chega até a camada 1, que é a camada molecular. Essa célula chamada horizontal aqui é uma célula que manda informação e associa os dendritos. Então olha que interessante, essas célulazinhas aqui menores, de uma outra região do córtex, elas podem mandar informação, vamos dizer que isso aqui seja uma área visual, você viu um determinado objeto, você quer chegar até ele, e aí essas células mandam a informação através de axônios para a camada molecular. As células horizontais vão passando informação ao longo do córtex, e essa informação chega no dendrito da célula piramidal. Essa informação passando pela célula piramidal vai passar para o axônio dela e vai para o trato piramidal, levando a informação para ser executada. Isso é uma das organizações possíveis dos processos cerebrais ou corticais. Como a gente havia falado, para que isso aconteça, existe uma especialização de córtex. Várias regiões do cérebro têm córtex com características diferentes. Esse aqui, pelo tamanho da célula do neurônio da camada 5, essa célula piramidal gigante, isso aqui é a parte motora dela. Essas estruturas aqui, cheias de pequenas célulazinhas, com células piramidais bem pequenininhas, é chamado de córtex polar, que é encontrado no polo occipital, encontrada no polo frontal e da região de associação da área pré-frontal. Quando maior a quantidade de células granulares, menor a determinação dessas células e mais ligadas
relação de informações ou processamento de informação. Quanto maior a quantidade de um tipo de célula, aqui um córtex quase que puramente piramidal, um córtex motor, aqui um córtex com grande possibilidade motora, aqui um córtex com grande quantidade de células granulares. Nós podemos dizer de um modo geral que esse aqui é um córtex motor, esse aqui é um córtex sensitivo, por exemplo, sem memorizar quais são os tipos, não há necessidade. Observando esse córtex aqui, ó, nós vamos ver que quase não tem célula piramidal na base. Aqui tem essa pequena célula piramidal aqui, essa pequena célula piramidal aqui, aqui a camada molecular. Pela maneira como ele está aqui, ó, esse aqui é um córtex pré-frontal. Voltando aqui, olha a estrutura. Poucas células piramidais e muitas células granulares. As células granulares são essas pequenininhas, assim, ó, que parecem umas aranhinhas de múltiplas pernas, né, sendo organizadas. Isso aqui, ó, é um córtex temporal, e essas linhas que você está vendo aqui, ó, é a estria de Ballinger externa. Logo, está na camada 3, e aqui são as células granulares típicas, né? Todo esse material é material nosso que nós obtivemos do cérebro de sapágios, né, o macaco prego. Aqui também de macaco prego, veja que interessante, células granulares gigantes, imensas aqui, ó, e células piramidais pequenas, bem pequenas, células granulares muito grandes, células granulares, células piramidais pequenas. Isso aqui é um córtex do tipo parietal, que é um córtex sensitivo. E essa estrutura geral, se você observar em detalhe, você não vai encontrar uma camada, uma célula piramidal típica. Você vai encontrar são várias células granulares espalhadas. Então esse é um córtex que você pode chamar de córtex granular. E aqui um bonito neurônio, né? Nós colocamos lá na imagem inicial, neurônio piramidal com dendrito apical, e aqui o axônio dele, bem arrumadinho. Observe que as estrias de Ballinger interna, elas existem aqui até de uma maneira não tão evidente, e pelo tamanho desse neurônio, né, em relação às outras pequenas células aqui, isso aqui é do córtex motor. Observe que você não vê células piramidais características, só essas células granulares, não tem a forma piramidal. Então esse é um córtex do tipo granular, né? Isso daqui é uma estrutura de microscopia óptica a partir da prata, né? As coisas não são tão bonitas quanto a gente imagina, mas isso aqui é o cerebelo, essa é a célula piriforme do cerebelo, e aqui a gente está vendo os dendritos da célula piriforme do cerebelo. Esse é um córtex cerebelar, né? Típico. A gente estava vendo córtex cerebral anteriormente. Aqui o outro córtex cerebelar, essas setas indicam as células de Purkinje. Esse tipo de marcação não permite ver os dendritos nem os axônios, mas só a forma das células, né? Aqui mais um desenho de Ramon e Carral das células de Purkinje, e aqui uma histologia de HE das células de Purkinje, né? No HE você não consegue verificar a existência de ramificações. Utilizando as técnicas do Golgi, ou de prata, ou a Golgi-Cox que a gente utiliza, é possível verificar essas ramificações, né? Aqui uma estrutura cerebelar, nesse caso aqui é de rato, né? E nós vamos deixar o restante dessa aula, desses slides, para uma próxima aula. Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, entre em contato. Nesse momento não é uma aula assim tão fácil de seguir, né? Mas nós precisamos de ter uma noção geral dessa base para compreender a neuropsicologia mais à frente.